neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias de toda malícia, seja tirada de entre vós. Vejo a natureza a proclamar que existe um Criador. A natureza proclamar que no mundo existe um Criador. Tudo aqui na vida faz lembrar como é tão sublime seu amor. E pelo mundo anunciar que da morte eu já triunfei, trouxe salvação para vos dar, breve para mim vos levarei. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Vinde, ó benditos de meu Pai, vinde nos meus braços descansar, e daqui tirar-vos ninguém vai. Eu vos preparei um bom lugar. Quando esta jornada eu terminar, vou juntar-me à grande multidão, com meu bom Jesus me encontrar, dele receber meu galardão. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá.
que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Não permitas que a raiz de amargura, os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio entrem no seu coração, porquanto isto vai tirar o Espírito Santo de você. Um recipiente ocupado por uma coisa não cabe outra. Um coração ocupado pelo Espírito Santo não permite, não cabe nele raiz de amargura e ácidos venenosos da malícia. A tristeza e até mesmo ficar nervoso, nervosa, isto é uma coisa diferente de admitir o ódio, a raiz de amargura no coração contra quem quer que seja. Você pode não entender, ouvinte, muitas coisas que você ouve neste programa. Mas de antemão eu quero te dizer que nós temos gratidão por tê-lo como nosso ouvinte. E de uma coisa nós temos certeza, que todos que nos ouvem, entendendo ou não, são abençoados. Aliás, devemos lembrar de uma coisa muito importante. Você ouviu a respeito da natureza. E a natureza é uma Bíblia revelada. Por exemplo, o peixe não tem que entender a lei que o permite viver dentro d'água. Você vê que a lei do anfíbio, que é aquele que pode viver na água e fora d'água. Há leis diversas, mas já o homem não pode viver dentro d'água. Mas o importante é que o peixe não tem que entender a lei que o faz viver, que o condiciona a viver somente na água. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? O pássaro não precisa de entender desta lei do voo. Dentro de seus limites, de acordo com sua natureza, ele voa naturalmente. É próprio de sua natureza. Agora, que tal um homem batendo os braços aí? Isso não é de sua natureza. Ele tem que entrar num avião. Você já entendeu. Um bom exemplo é que, às vezes, uma mulher entende muito da lei, da concepção, da genética e tudo mais, é uma doutora e nunca tem um filho. E aquela outra não sabe nada a respeito do assunto e tem vários filhos. A essas alturas, é quase que preferível
não entender. Por quê? Partindo de que o amor de Deus excede todo entendimento, então nós vamos ficar numa melhor situação se nós não pedirmos satisfação a Deus porque disto, porque aconteceu aquilo. Uma certa feita o profeta pediu satisfação a Deus e depois se arrependeu disso. Então nós vamos pensar um pouquinho no grande mal que causa a raiz da amargura. Porque isto é uma lei que opera através dos sentidos e que muitas vezes está além do controle do homem. Foge do controle da pessoa. E há uma lei natural da simpatia e da antipatia. A minha voz pode ser muito simpática para muitos, mas é insuportável para outros. O perfil, a fisionomia, o modo de agir, o modo de falar, de sorrir, de conviver, de brincar, de agir dentro de um meio ambiente pode fazer daquela pessoa uma pessoa simpática para uns, mas antipática para outros. O doce de abóbora é preferido por muitos, mas outros dizem, ah, que gosto, que sabor. Os gostos se divergem em relação aos sabores, se divergem em relação às pessoas. Isto é certo. Mas tem uma coisa: o nosso gosto em relação a Deus não pode divergir. Como você poderia divergir? Sendo um cristão, tendo o mesmo Espírito? Então as pessoas querem dividir o Evangelho como se fosse pizza, a napolitana, um presunto, mussarela e não sei mais o que, e de frango, eu gosto dessa, eu gosto daquela. Então quer dividir o Evangelho desta forma? Nós vamos entender ligeiramente uma coisa muito profunda, que o Espírito Santo nos dá gosto com todas as coisas de Deus. E não há uma coisa de Deus mais importante aqui na terra do que o próximo, do que nossos irmãos. E a raiz de amargura, como você vai ter raiz de amargura contra um peixe, contra um cavalo, contra um cachorro, contra um animal irracional? Seria pior do que ele. A raiz de amargura que vem de fato tirar o Espírito Santo da pessoa é justamente esta raiz contra seu irmão. Então nós vamos encontrar aqui na Bíblia Sagrada Caim e Abel. E de onde veio, de onde partiu a raiz? A raiz fala de descendência, de origem, de genealogia. E para provar que Caim tinha, de fato, uma origem diferente da origem de Abel, a Bíblia nos mostra que o altar de um foi diferente do outro. Quando há diferença na fé, na doutrina, então é porque não precisa falar. Havia diferença de altar. Entre Caim e Abel havia diferença de semente.
Por isso, o que mais importou a Deus e o que mais importou ao profeta de Deus foi a doutrina. Isto é certo? O espírito pode ser corrigido, a vida pode ser moldada, pode ser transformada, mas a semente não. A semente de Caim é a semente da serpente. Mesmo Deus lhe dando oportunidade, ele não se arrependeu. E veja que no altar de Caim não havia sangue, mas havia morte. Enquanto que no altar de Abel havia sangue, por isso havia vida. A atmosfera do altar de Caim era bela, era suave. Era mais agradável aos sentidos humanos. Era muito mais agradável ao sentido da visão, aos olhos, ao instinto religioso, porque era um altar bonito, composto de tudo que Deus criara. Mas não havia morte naquele altar, não havia morte naquela atmosfera. Era uma atmosfera de vida, gerando morte. O altar de Abel, pelo contrário, não era atraente aos olhos, era um altar de morte, gerando vida. E a diferença estava tudo na revelação, na semente. Não pode estar em divergência e ter o mesmo espírito. Não pode estar em divergência e ter a mesma fé, estar no mesmo barco. Quando está no mesmo barco, enfrenta as mesmas ondas, as mesmas tempestades, enfrenta até o mesmo naufrágio. É uma coisa lógica, porque está no mesmo barco. Não havia nada morrendo no altar de Caim. Não havia nada de feio ali, de horrendo. Mas no altar de Abel havia uma coisa horrenda, um cordeiro sangrento. Você pega isso, vai na casa da viúva visitada por Elias e veja que quadro terrível, que quadro horrível para os olhos. Havendo morte ali, houve ressurreição. Mas vamos ao fato do grande mal. O porquê do profeta dizer: não permita que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Isto ele recomenda depois de dizer: se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Continuando, ele afirma: os ácidos venenosos da malícia, ciúme, inveja, o ódio, em realidade tirarão ao Espírito Santo de você. Essas coisas afastarão o Espírito Santo do tabernáculo, entristecerão o Espírito de Deus, o expulsarão e farão dano ao seu pastor, à sua família, ao seu marido, à sua mulher, a seus filhos. Tira o Espírito Santo do lar, tira o Espírito de vida. Farão todas essas coisas, a raiz de amargura. Mas por quê? Por que Caim podia ter tanta implicância com Abel? Por que ele não se irou com Deus por ter rejeitado seu culto? Quem rejeitou o culto de Caim não foi Abel, foi Deus. Porque Caim virou contra Abel? Jesus responde isso a um então Saulo de Tarso. Quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso quer dizer que ele não estava perseguindo a Jesus, matando a Jesus, a Deus, mas ele estava fazendo isto quando estava matando
os filhos de Deus, os cristãos. Na verdade, a semente de Deus, o predestinado, como o então Saulo de Tarso, passa pelo mesmo casco, passa pelo mesmo barro, passa pelos mesmos sentimentos da semente de Caim. Porque isto nós herdamos dos nossos pais. Mas veja o que aconteceu. Aquilo foi trocado, começando por ele deixar de se chamar Saulo e então Paulo. Só uma coisa pode mudar isso, é o novo nascimento, está certo? Então isso não joga ninguém no canto da parede, como quem não tem uma via de escape, porque isso seria falso. Mas o pior desastre que pode acontecer com um homem, com uma pessoa aqui no mundo, é ela admitir raiz de amargura no seu coração. Porque isto fecha a porta para a graça. Isso fecha a porta para tudo o que significa de fortaleza, de poder, para se manifestar em sua própria vida. E nunca leva a pessoa ao arrependimento. A raiz de amargura impede o doente ser curado. Se você tem amargura, tem ódio no coração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tira o ódio que a cura desce. Tira o ódio, então vem a segurança. A graça se manifesta. A graça é justamente favor imerecido. Às vezes ele não merece, ela não merece, mas você se esquece, você faz. É o que Deus faz conosco. Quem merece? Quem de nós é melhor do que o outro? Quem tem condição de acusar um ao outro? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Satanás. Mas a graça não é assim. A graça traz fortaleza. A graça traz um poder sem fronteira. A graça traz harmonia, traz companheirismo. É claro, segundo a natureza. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça. Então comece por aí. Você admitiu, você tem de crer que a única doutrina certa que nos coloca no caminho certo, no mesmo barco, no mesmo companheirismo, na mesma fé, no mesmo Senhor, é a doutrina dos apóstolos. É o batismo dos apóstolos, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e o arrependimento dos nossos pecados. Então creia agora de coração e seja abençoado por mais esta programação de fé, por mais esse programa, por mais esta mensagem. No seu lar, no seu coração, haja paz e toda raiz de amargura saia em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.adventista
a palavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Há um vale escuro diante de mim, vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu, segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, que eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão,